Vamos lá então. Nessa passagem, conta a história de uma guerra. Essa guerra aconteceu por uma conquista de território. Antes de nós começarmos essa guerra, eu vou apresentar para vocês o primeiro personagem. O primeiro personagem é Davi. A tia tentou fazer Davi com as características que a Bíblia menciona. A Bíblia fala que Davi era ruivo, tinha bons olhos, eu não sei a cor, coloquei esse aqui. Fala que ele era de boa aparência, fala que ele era saudável, gentil. Esse era Davi. Davi era filho de Jessé. Como que era o nome do pai de Davi? Jessé. Estão ligadinhos, Jessé. Jessé tinha 8 filhos, dos quais Davi era o mais novo. Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. A Bíblia fala que Jessé já era velhinho. Então Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele levava elas para tomar água, para ir pastar, para ir comer grama. Depois guardava elas em segurança. A Bíblia fala que Davi tocava um instrumento. O instrumento que ele tocava era a harpa. Então, nos momentos que ele estava observando suas ovelhas, ele tocava a harpa, louvava ao Senhor, cantava, orava. Ele também carregava consigo uma capanga. Era tipo uma bolsa que ele usava. E dentro dessa capanga tinha a funda, isso era uma arma antiga. Ela funciona assim, você coloca a pedrinha e joga a pedrinha. Para que ele carregava isso aqui? Era para proteger as suas ovelhas. Se viesse algum perigo, ele tinha alguma coisa para proteger as suas ovelhas. A Bíblia conta que certo dia Davi estava cuidando das suas ovelhas. Elas estavam lá comendo grama. De repente, Davi observa que aproximava um bicho muito grande. Aproximava das ovelhas dele, sabe o quê? Leão! O que ele queria? Comer as ovelhas lá de Davi. Davi então logo pega a funda dele e mira lá nele. Tchum! O leão cai no chão todo mole. Ele vai lá e termina de matar o leão usando a força das próprias mãos. Davi venceu o leão, ele protegeu suas ovelhas desse leão. Nós vimos aqui que ele era o quê? Muito corajoso. O livro de Salmos, ele foi escrito por Davi. E nele, Davi falava várias coisas. Eu imagino que nesse momento ele louvava o Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A fé dele era fortalecida em Deus. A Bíblia conta que outro dia ele estava lá, levou as suas ovelhas para pastar perto das montanhas. Perto das montanhas normalmente tem o quê? Tem as cavernas, né, onde os ursos ficam. E as ovelhas lá comendo a graminha de boa, ele percebe outro mexidinho lá. E de repente aparece outro bicho perigoso que queria a mesma coisa que o leão, comer as ovelhas de Davi. O que Davi faz? O que ele pega de novo para proteger? A funda. Pega lá na bolsa, coloca a pedrinha, mira lá no urso. O urso cai mortinho. Então, mais uma vez, Deus ajudou Davi, não é isso? E nós podemos lembrar do outro salmo, que ele fala: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Amém. E habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. É muito lindo os salmos. Você pode ler lá Salmos, que vai falar um pouquinho das histórias de Davi, do quanto ele louvava a Deus. E vocês lembram que a tia Aline começou a história falando de uma guerra? Sim? Sim. Vamos para ela agora? Então, essa guerra, a tia Aline falou que ela aconteceu por causa de quê? De território. De território, muito bem, de território. E essa terra
essa guerra era contra o povo israelita, que era o povo de Deus, e entre os filisteus que habitavam aquela terra. Foram para essa guerra. Vocês lembram quem era o pai de Davi? Jessé. Jessé, muito bem. Jessé, ele tinha 8 filhos. Um era Davi, o mais novo, que cuidava de ovelhas. E os 3 filhos mais velhos dele, que a tia vai olhar ali o nome, Eliabe, Abinadab e Samá, eles tinham ido para a guerra. E já fazia muito tempo que eles estavam lá. Deixa eu te respirar um pouquinho. E fazia muito tempo que eles estavam lá. Já havia 40 dias que eles estavam na guerra. Então Jessé chama Davi. Sabe o que Jessé fala para Davi? Ir até a guerra para levar comida para os seus irmãos e para ele perguntar se os irmãos estavam bem. Davi era obediente, então ele foi. Ele foi para a guerra. O nome lá do lugar onde eles estavam guerreando chamava o Vale de Elá. Tia tentou fazer um vale aqui. Então, chegando lá, Davi vê que de um lado eles estavam prontos para a batalha. Do lado de cá tinha os filisteus. E do lado de cá, do lado de cá era o povo israelita, o povo de Deus. E do lado de cá, os filisteus. Então, quando Davi chega, aqui está o acampamento deles. Quando Davi chega, ele vê eles em ordem de batalha. Então, Davi deixa a comida com um dos guardas e corre lá nos irmãos dele. Para quê? Para perguntar se eles estavam bem. Então, ele foi para perguntar. Quando eles ainda estavam conversando, apareceu do lado de cá um homem enorme, grandão, e ele bradava assim, ó: quem vai lutar comigo? E dava aquele grito e falou: se vocês lutarem comigo e vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão meus escravos. E bradava. E sabe o que o povo filisteu fazia durante esses 40 dias? Todos saíam correndo de medo. E aí Davi observa aquela cena e fala assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o povo de Deus? E o homem que estava lá, ouvindo isso, foi até o rei e falou para ele do interesse que Davi tinha de lutar com aquele Golias. Ele achou uma afronta contra o povo de Deus. Então, o rei manda chamar Davi. E fala para Davi: Davi, você não pode lutar com ele. Ele já é um homem experiente, um homem de guerra desde a mocidade. E Davi, sabe o que ele lembra? Vocês lembram o que Davi fala para o rei? Lembram? Que ele já tinha matado um leão e um urso para defender as ovelhas. Enquanto ele cuidava das ovelhas, apareceu um urso e um leão, e ele atacou aquele leão e venceu aquela luta. E assim como ele tinha ganhado, ele ganharia também. A mesma coisa aconteceria com aquele gigante. Então o rei fala: vai e Deus seja contigo. Só que antes eu vou colocar em você um capacete, uma armadura, algumas armas. E Davi foi, né, para andar com aquilo. Só que ele era muito pequeno e as armaduras eram muito pesadas e ele não conseguia andar. Então ele deixou aquilo tudo lá, falou: eu não preciso disso. E ele levou com ele o cajado dele de pastor, a bolsa dele, a funda e as 5 pedrinhas que ele colocou dentro da bolsa. E ele foi em direção ao Golias desse jeito. Quando Golias percebeu que vinha lá de longe,
Davi para lutar com ele, sabe o que ele falou? Você acha que eu sou cão para você vir até mim com paus? Venha a mim lançar, e vou lançar a sua carne para as aves comerem, e para os bichos do campo. E Davi não deixou barato, não. Davi falou, deixa a tia ver a fala, você vem a mim com espada, lança e escudo, e eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, e toda a assembleia verá que há Deus em Israel. Nossa, e isso impacta a gente, não é? A ousadia que ele teve. E ele foi para cima do gigante Golias, ainda lá de longe, armou a sua funda, colocou a pedrinha, mirou lá e... A pedrinha encravou na cabeça do gigante Golias e ele caiu lá mortinho. Quando o povo israelita viu que o seu herói tinha morrido, eles fugiram de medo. E o povo de Israel se alegrou. Por quê? Porque todos viram que há Deus em Israel. E não foi com espada, nem lança, nem escudo que eles venceram. Foi no nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Isso foi a nossa história de hoje. Nosso Deus é o Deus dos exércitos. Ele vai à frente e vence a nossa batalha por nós.